Você já se sentiu preso em um ciclo de tentativas frustradas, onde tudo parecia exigir esforço sem resultado? Eu também estive nesse lugar. Trabalhei, me esforcei, lutei contra a maré, mas a vida parecia se recusar a ceder. Foi só quando eu parei de tentar controlar tudo e comecei a confiar em algo maior que a transformação real aconteceu. A chave estava em algo que a maioria das pessoas ignora, mesmo ouvindo falar o tempo todo: a lei da atração. Quando eu finalmente entendi o que ela realmente significa, minha realidade mudou da noite para o dia. Quer saber o que foi que eu fiz para que tudo acontecesse sem esforço? Por muito tempo, ele se via preso num ciclo desgastante de esforço e frustração. Era como remar contra a maré, tentando construir uma nova vida à base de força bruta. Acordava cansado e dormia mais cansado ainda, sem entender por que nada parecia se encaixar. A tal da lei da atração? Achava bonito nos vídeos motivacionais, mas parecia algo distante da sua realidade dura. Até que um dia, depois de mais uma noite em claro, algo virou a chave. Ele percebeu que vinha tentando controlar tudo só com a mente lógica. Listas de metas, prazos rígidos, exigências internas. Mas não adiantava planejar se a vibração dele dizia outra coisa. Era como tentar sintonizar uma estação de rádio com o botão quebrado. A vida não respondia ao que ele queria, mas sim ao que ele sentia, sem ele perceber. A lei da atração não falha, mas exige alinhamento completo, não apenas pensamento. Foi nesse ponto que ele começou a fazer perguntas diferentes. Em vez de "o que mais eu preciso fazer?", passou a refletir: "o que eu preciso sentir para que isso venha até mim?". Essa mudança simples de pergunta abriu portas internas que ele nem sabia que existiam. Ele começou a prestar atenção no que sua energia dizia, não o que sua boca falava. Porque, afinal, o universo entende a vibração, não a gramática. A vida parou de ser um campo de batalha e passou a ser um espelho. E ele começou a notar: quanto mais ele tentava vencer a vida, mais ela devolvia resistência. Mas quando soltou, apenas um pouquinho, o inesperado começou a acontecer. Pequenos milagres, respostas rápidas, pessoas certas aparecendo. A lei da atração parecia, finalmente, estar funcionando a seu favor. Ou melhor, ele havia entendido como ela sempre funcionou. A mudança foi silenciosa, quase invisível. Ninguém à volta percebia o que estava acontecendo, mas ele sentia no peito. Algo ali estava diferente. E esse algo era a sintonia, o alinhamento com o que ele queria viver. A partir daí, o jogo mudaria. Mas não porque o mundo mudou, e sim porque ele estava pronto para enxergar o que vinha a seguir. Muita gente acha que basta colar um post-it com afirmações positivas no espelho e pronto, tá feito o pedido para o universo. Mas a lei da atração não é uma cafeteria onde você escolhe no cardápio e espera o garçom cósmico trazer. Ela responde à sua frequência, não à sua lista de desejos. Ele entendeu isso no dia em que se pegou dizendo "sou próspero", com o coração cheio de medo e dívida. Não adiantava sorrir por fora e vibrar escassez por dentro. A virada veio quando ele percebeu que precisava encarnar aquilo que queria, como um ator que vive o papel mesmo antes da estreia. Se queria amor, precisava se sentir amado, mesmo solteiro. Se queria dinheiro, tinha que parar de vibrar em desespero e começar a vibrar em confiança. Era sobre assumir a identidade daquilo que se queria atrair. A lei da atração não responde a desejos. Responde a quem você é. Quando ninguém está olhando, isso exigiu prática. Ele começou com pequenos rituais diários. Se vestia bem mesmo em casa, colocava músicas que evocavam a sensação de vitória, escrevia cartas como se tudo já tivesse acontecido. Não era ilusão, era treino vibracional. Você pode fazer o mesmo. Vista-se como alguém que já conseguiu, caminhe como se soubesse que já venceu. Crie um ambiente emocional condizente com o que deseja. E sabe o mais interessante? Ele começou a se sentir bem antes mesmo de ter resultados concretos. Era como se o universo dissesse: "Ah, agora sim,
você entendeu. Porque é isso. Você não precisa esperar a vitória para se sentir vitorioso. Quando sente antes, ela chega depois. A lei da atração tem esse jeitinho curioso de funcionar de dentro para fora, e não o contrário. Então, ele passou a viver com outra lógica. Em vez de buscar provas para acreditar, escolheu acreditar até que as provas aparecessem. Isso não é negação da realidade. É criação consciente. É viver com a mente no agora e o coração no futuro, até que os dois se encontrem. E foi aí que algo ainda mais poderoso começou a emergir. Essa foi a grande virada de chave. Ele parou de implorar para o universo como quem faz promessa em troca de bênção. Nada contra rezar, mas a lei da atração não responde bem ao desespero disfarçado de fé. Ele entendeu que toda vez que pedia, afirmava que ainda não tinha, e isso mantinha o desejo preso no campo do falta. Foi aí que decidiu parar de pedir e começou a viver como se já tivesse recebido. E o curioso? As coisas começaram a chegar. Em vez de dizer, quero abundância, ele passou a agir como quem já é abundante. Começou a agradecer antes mesmo de ver resultados. Acordava e dizia, obrigado pela tranquilidade financeira, pelas ideias criativas, pelas conexões certas. Não era fingimento, era preparação vibracional. Ele entendeu que a lei da atração responde à coerência entre o que você sente, fala e faz, não ao seu nível de ansiedade por resultados rápidos. Nos pequenos gestos, essa mudança ficou visível. Passou a comer com calma, como quem não tem pressa porque já está no fluxo certo. Parou de reclamar das contas e começou a agradecer pelos recursos que ainda tinha. Começou a tomar decisões com base em confiança, não em medo. Quer um exemplo prático? Comece a tratar seu dia como se fosse uma vida próspera. Cuide do seu ambiente, invista tempo em si mesmo, desligue o modo sobrevivência. Claro, no começo bate uma dúvida. Será que não estou me enganando? Mas ele aprendeu que fingir ser o que quer não é ilusão, é intenção clara. E aos poucos, essa intenção começa a mudar sua percepção da realidade. O mundo externo responde à linguagem da vibração. E quando você fala, já é meu, o universo acredita. A lei da atração não entende quero, ela entende sou. E foi justamente nessa nova postura, entre um café da manhã tranquilo e uma caminhada em silêncio, que ele percebeu que as coisas começaram a se alinhar com uma velocidade absurda. Não porque ele pediu com mais força, mas porque ele parou de pedir e começou a se tornar. E mal sabia ele que o universo estava só esperando ele dar esse passo para começar a mostrar o que vinha a seguir. Foi quase mágico. Assim que ele parou de insistir e começou a viver em alinhamento, pequenas coincidências começaram a acontecer. Mas não eram coincidências, eram sincronicidades. Respostas sutis da lei da atração dizendo, sim, é por aí. Um livro. Aparecia do nada. Uma ligação vinha na hora certa. Uma ideia surgia no banho e virava a solução. Era como se a vida tivesse tirado o freio de mão e, enfim, fluísse. Ele lembrava de uma frase que leu uma vez. Quando você se alinha, o universo conspira em silêncio. E conspirava mesmo. Encontrava pessoas com quem falava exatamente o que precisava ouvir. Recebia convites inesperados para projetos que tinham tudo a ver com seus sonhos. Uma vez, apenas pensando em mudar de cidade, recebeu um e-mail de uma vaga exatamente naquela região. Coincidência? Nem ele acreditava mais nisso. Esses eventos não pareciam mais acasos. Eram respostas à nova vibração. O que antes parecia trancado, passou a se abrir sem esforço. Ele entendeu que a lei da atração não exige luta, exige clareza interna. Quando você emana uma frequência limpa, a vida ecoa de volta. E aí, até o impossível começa a aparecer rotineiro. Quer atrair isso? Comece a observar os sinais. E, principalmente, pare de ignorá-los. Um dia ele disse em voz alta, parece que o universo está falando comigo. E estava mesmo. Porque quando a frequência muda, o canal de comunicação também muda.
Sincronicidade é a linguagem silenciosa da vida dizendo: você entendeu? Continue. E isso cria um tipo de confiança que nenhum livro ensina. Você sente lá no fundo que está no caminho certo, mesmo que não veja o destino final ainda. O mais incrível, quanto mais ele confiava, mais sincronicidades surgiam. Era como se cada gesto de fé abrisse uma nova porta invisível. Um amigo que não via há anos aparecia com uma proposta. Uma ideia esquecida voltava com mais clareza. E ele sabia. Aquilo era só o começo de uma reconfiguração muito maior que estava por vir. Essa foi uma das lições mais duras, mas também das mais libertadoras. Ele passou anos desejando uma vida melhor, achando que bastava querer com força. Só que a lei da atração não obedece a desejos, obedece a estados de ser. E ele finalmente percebeu. O que ele atraía refletia quem ele era por dentro. Não o que ele dizia querer. Dói perceber isso. Mas é aí que começa a transformação real. Ele começou a olhar para si com mais honestidade. Será que estava vibrando amor ou carência? Confiança ou dúvida? Era fácil dizer, quero prosperidade. Mas por dentro, ele vivia desconfiando que nunca seria capaz. E a lei da atração não se engana com discurso bonito. Ela lê o que você vibra. Então ele decidiu parar de mentir para si mesmo e começou a trabalhar na própria frequência emocional. Isso exigiu olhar para feridas antigas, padrões repetitivos, medos que ele fingia não ter. Não foi fácil, mas foi necessário. Ele buscou terapia, começou a meditar e até voltou a escrever num diário. Tudo para entender que tipo de energia estava carregando. Um bom exercício que funcionou para ele. Anotar, todo dia, como se sentia de verdade, sem filtro, sem máscara, porque só dá para mudar aquilo que você enxerga com clareza. Aos poucos, ele foi saindo do papel de vítima da vida e assumindo o papel de criador. Entendeu que se queria abundância, precisava vibrar como alguém que se sente merecedor dela. Se queria amor, precisava se tratar com amor primeiro. E essa mudança sutil virou a chave. A lei da atração não responde ao que você espera, responde ao que você é. E ele estava começando a ser alguém totalmente diferente. Com isso, os resultados externos começaram a acompanhar. Mas o mais impressionante nem era isso. Era como ele se sentia por dentro. Mais leve, mais inteiro, mais presente. Ele entendeu que a realidade é só um espelho. Muda quando a imagem que você projeta muda. E essa nova imagem que ele carregava por dentro ainda tinha muito a transformar do lado de fora. Ele passou a vida tentando mudar o mundo lá fora. O emprego, o relacionamento, o saldo no banco. Mas quanto mais mexia fora, mais tudo parecia fora de lugar. Até que um dia, exausto, percebeu que o único ambiente que ele de fato controlava era o de dentro. E foi aí que a lei da atração mostrou sua força real. Porque, surpreendentemente, ao mudar por dentro, o externo começou a se reorganizar sem ele precisar forçar nada. O que mudou primeiro não foram as contas ou as oportunidades, mas o jeito como ele reagia às coisas. Antes, qualquer problema era um colapso. Depois, passou a ser só um ajuste de rota. Ele trocou o por "que isso está acontecendo comigo?" por "o que eu posso aprender com isso?" E só essa mudança de perspectiva já colocou a vida em outro ritmo. A lei da atração ama uma mente que enxerga crescimento onde antes via obstáculo. Internamente, ele começou a cultivar paz. Parou de carregar a pressa dos outros. Começou a dizer não com mais tranquilidade e criou pequenos rituais de cuidado próprio. Pode parecer pouco, mas isso muda tudo. Um ambiente interno equilibrado atrai relacionamentos mais saudáveis, decisões mais certeiras, resultados mais naturais. Quer um exemplo prático? Desligue notificações por um dia. Medite por 5 minutos. Fale "obrigado" em voz alta sem motivo. Essas pequenas atitudes criaram grandes reações. O chefe começou a tratá-lo diferente. Um cliente antigo voltou, do nada.
Um problema que o atormentava há meses foi resolvido com um simples telefonema. Era como se o mundo externo estivesse apenas esperando o comando certo vindo de dentro. E esse comando não era grito, era sintonia. A lei da atração escuta melhor o silêncio alinhado do que o ruído ansioso. E a beleza disso tudo é que, quanto mais ele cuidava do ambiente interno, mais o mundo se ajustava sem esforço. Era como mudar o termostato emocional e ver o clima da vida se adaptar automaticamente. Mas, como toda boa história, ainda tinha um teste a caminho. E ele aprenderia que confiar é muito mais poderoso do que controlar. Ele foi criado para acreditar que sucesso era sinônimo de esforço constante, suor na testa e controle absoluto. Mas a vida mostrava o contrário. Quanto mais tentava forçar, mais as coisas emperravam. Foi só quando soltou as rédeas, respirou fundo e decidiu confiar, que o cenário começou a mudar. A lei da atração não precisa de tensão, precisa de direção emocional. E isso ele só descobriu quando teve coragem de soltar o controle. Largar o controle não é virar passivo, é aprender a agir com leveza. Ele continuava tomando atitudes, mas agora vinha de um lugar de clareza, não de desespero. Antes era como remar em mar agitado. Depois, passou a usar o vento a favor. Um exemplo? Parou de aplicar em qualquer curso ou projeto só por medo de ficar para trás. E passou a escolher apenas o que realmente fazia sentido para ele. E os resultados vieram com o dobro de retorno. Ele começou a confiar que se algo não acontecia, era proteção, não punição. Que atrasos podiam ser alinhamentos secretos. A lei da atração responde com precisão a quem confia no tempo certo, mesmo sem entender o porquê no momento. A ansiedade foi sendo substituída por entrega, e com isso, o corpo relaxou, a mente clareou, a criatividade voltou. Era como se o universo dissesse: agora posso agir por você. E o mais incrível, tudo que ele tentava controlar antes começou a fluir. O cliente que sumiu reapareceu. A conversa difícil foi resolvida com um simples "vamos conversar?". A viagem que não saía do papel se confirmou com uma promoção relâmpago. Não tinha mais peso, tinha leveza, tinha sincronia. Porque, quando você larga o controle, o universo assume o leme com muito mais precisão. A verdadeira força dele estava justamente na rendição. Não a rendição que desiste, mas a que confia. E foi nessa vibração de soltar e se alinhar que ele começou a compreender o que tantas vezes ouvira, mas nunca sentira: que o poder não está lá fora, nos resultados, nas conquistas, e sim dentro. Ele já tinha lido essa frase 1000 vezes. O poder está dentro de você. Mas, para ser honesto, achava meio frase de caneca motivacional. Até que um dia, num momento de silêncio absoluto, caiu a ficha. O que muda a vida não é o que você tem, é quem você se torna. E a lei da atração só começa a trabalhar de verdade quando você assume que a fonte está em você, não na sorte, no outro ou no acaso. Ele parou de terceirizar sua felicidade, seu sucesso, seu destino. Não era mais "quando eu conseguir". Isso, aí sim vou me sentir bem. Era o contrário. Quando eu me sentir bem, isso virá até mim. Essa inversão de lógica muda tudo. É sair da postura de mendigo energético e entrar na de criador consciente. A lei da atração responde muito mais rápido quando você entende que o botão de ativar está no seu interior. Foi aí que ele começou a cultivar esse poder interno como quem rega uma planta rara. Alimentava sua mente com bons conteúdos, livros como O Poder do Agora, Desperte Seu Gigante Interior, Peça e Será Atendido. Criava momentos para se ouvir, para silenciar. E aos poucos foi percebendo que o mundo lá fora só refletia o que ele acendia por dentro. Uma luz acesa de dentro para fora é impossível de ser ignorada. Ele percebeu que sempre esperou permissão, do chefe, dos pais, dos amigos, até de gurus. Mas o que faltava era se permitir. Era dizer:
Eu me autorizo a viver tudo o que desejo. A lei da atração não é sobre merecimento divino. É sobre aceitar, com coragem, que você já é o suficiente para receber o que sonha. E isso, meu amigo, muda o jogo como poucas coisas na vida. Esse entendimento fez com que ele parasse de buscar fórmulas mágicas e passasse a viver sua própria magia. Porque quando você entende que o poder está em você, não precisa mais convencer ninguém, nem provar nada. Basta ser. E ao ser, você se torna o ímã natural do que antes corria atrás. Mas ainda faltava uma última compreensão. Aquela que resumia tudo o que ele tinha aprendido até aqui. Se ele tivesse que condensar anos de tentativa, erro, livros, mentorias e noites em claro, faria isso com uma só frase. Você não atrai o que deseja, você atrai o que vibra. Parece simples, quase óbvio, mas carrega um poder que muda tudo. Porque a lei da atração não se impressiona com a intensidade do seu querer. Ela responde à frequência real que você emana, mesmo quando está calado. E essa frequência não mente. Muita gente diz, quero mudar de vida, mas vibra frustração, medo, comparação. E é isso que continua chegando. O segredo está em ajustar a frequência antes do resultado, como quem afina o instrumento antes do show. Ele entendeu que, se quisesse resultados diferentes, precisava ser alguém diferente, emocionalmente. E isso começa em coisas pequenas. O tom com que você fala, o jeito que você se trata, o que você consome todos os dias. Ele passou a se observar como quem cuida de uma antena, ajustando pensamentos, sentimentos e comportamentos para manter a vibração limpa. Um exercício simples que ajudou? Visualizar todo dia por 3 minutos como se já estivesse vivendo o que deseja e sentir isso no corpo, não só na mente. A lei da atração adora quando você sente de verdade. Porque quando sente, você já está lá. E o universo só precisa acompanhar. E como num passe de mágica, mas que ele sabia que era pura ciência vibracional, tudo começou a fluir. Pessoas que antes ignoravam, agora buscavam. Ideias boas vinham com mais frequência. Os nãos viraram ainda não, e logo se transformavam em sim. Porque a vibração dele mudou. E com ela, a vida respondeu com precisão cirúrgica. O universo não falha, ele apenas reflete. Hoje, ele olha para trás e entende. O esforço nunca foi o problema, era a frequência. Porque quando a vibração é certa, o esforço vira prazer. O caminho fica leve e os resultados se alinham. Ele aprendeu a fluir com a vida. E agora, tudo flui com ele. Agora é sua vez. Você pode continuar nesse ciclo de esforço constante ou começar a aplicar o que aprendeu e mudar sua vibração. Pergunte-se, como você tem se sentido? O que você está vibrando? Aplique a lei da atração em sua vida. Alinhe sua mente e suas emoções. E observe como tudo começa a acontecer com facilidade. Não perca tempo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo como transformar sua realidade de forma simples e poderosa.